Olá, eu sou Jefferson Santos e estamos aqui hoje para mais um Câmara Entrevista. Nessa oportunidade estamos aqui recebendo o vereador Dr. Edson, que é idealizador do Simpósio de Mulheres na Política, que esse ano tem o tema As Dificuldades na Pré- e Pós-Campanha. Dr. Edson, muito obrigado pela sua presença aqui e por abordar esse tema tão importante para a nossa população, principalmente, né, claro, a população feminina. O Jefferson, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Gravando essa entrevista sobre o nosso simpósio, e tenho certeza que ela vai ser muito produtiva, muito interessante para todas as mulheres, em especial, que pretendem participar de campanha política e que sentem esse desejo, essa vontade de participar um pouco mais das posições de poder, das instituições de poder da nossa sociedade. E nós estamos aqui para ajudá-las. Excelente, doutor. E para a gente já dar início aqui nas perguntas, qual a importância de se discutir, né, essas dificuldades das mulheres na pré- e pós-campanha, como vai ser abordado nesse segundo simpósio? Isso é muito importante, Jefferson, porque hoje, ainda hoje, as mulheres ocupam muito pouco os espaços de poder, sobretudo no legislativo e no executivo. Aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre, por exemplo, nós temos 15 cadeiras e nessa legislatura nós não temos nenhuma mulher representando a sociedade de Pouso Alegre. Então, o que nós queremos com esse simpósio, já com esse segundo simpósio, é disseminar essa semente entre as mulheres da participação política, né? E o simpósio, ele traz instrumentos, orientações e dicas importantes para que as mulheres passem a entender mais sobre o assunto e para que isso desperte nelas o desejo de participar das eleições e vir aqui assumir as cadeiras do Poder Legislativo em especial. Muito importante que elas participem mesmo, para elas terem voz também. É claro que através dos mandatos dos vereadores aqui, sempre os gabinetes estão à disposição delas, mas nada melhor do que elas mesmas ocuparem o lugar aqui nessa Casa de Leis também, que é direito delas, né? E como o senhor acredita que eventos como esse podem contribuir, né, para deixar de maneira igualitária, né, equalizar essa equação, porque ainda é desproporcional, né? Ainda, de um modo geral, mais homens ocupam espaço na política. Então, eventos como esse, o senhor acredita que pode ajudar a equilibrar essa conta? Sim, o objetivo do simpósio, da criação desse simpósio, Jefferson, foi exatamente esse. Envolver as mulheres na questão político-eleitoral e para que elas possam continuamente participar desse processo. Hoje, no sistema eleitoral brasileiro, a gente percebe que as mulheres são raras vezes, elas são convidadas antecipadamente para participar desse processo. Elas praticamente são convidadas na última hora, né, ali com a eleição batendo as portas e sem nenhum preparo, sem nenhuma orientação, né? Então nós queremos fomentar essa cultura da mulher, discutindo política, discutindo legislação eleitoral, discutindo vagas para a Câmara Municipal. Então isso tem que ser um debate constante, porque é só esse debate, esse entendimento levado até as mulheres e trazendo as mulheres para mais perto do Poder Legislativo e das instâncias de poder, é que nós vamos ter aí no futuro mais candidatas pleiteando de fato e efetivamente as vagas do Legislativo, do Executivo. Um dos temas que será abordado nesse simpósio é a violência política de gênero, né? Sim. Como essa questão pode impactar no exercício, no exercício delas, no mandato e também na época de eleições? Como essa violência acaba impactando elas? Esse é um tema também muito interessante que nós precisamos tratar. Inclusive, ele vai ser tratado aqui pela doutora Graziella, que é presidente da 24ª subseção dos advogados aqui de Pouso Alegre, e tem um cabedal, um arcabouço muito robusto para falar do assunto. Ô Jefferson, isso é importante tratar desse tema, porque a política, o ambiente político, ele é, via de regra, é um ambiente predominantemente masculino. E quando as mulheres
adentram esse ambiente, quando as mulheres galgam esse espaço na sociedade, elas acabam sofrendo constrangimentos dentro da própria instituição, né? Não é raro a gente ver aí político respondendo processo por conta de assédio sexual nas câmaras federais, né? A própria restrição, às vezes alguns homens tentam diminuir a mulher, tentam inibir a ação das mulheres. Isso nós vemos em todos os segmentos, desde de vereadoras, né, até candidatas aí a presidente da República, né? Então nós precisamos conscientizar as mulheres dos seus direitos e também aos homens, para que entendam que esse espaço é um espaço que está sendo conquistado pelas mulheres e cada vez mais, eu tenho certeza, elas vão fazer parte desses espaços de poder, das câmaras municipais, das câmaras estaduais e federais. O simpósio também vai abordar a cota de gênero em benefício das mulheres, né? Das candidaturas femininas. Qual a sua opinião, né, sobre essas cotas e que pretende, né, elas têm como objetivo equilibrar essa conta? E como isso qual a sua opinião sobre essas cotas femininas? Eu acho esse tema muito interessante e um tema que tem que ser trazido à pauta exatamente para a gente discutir essa questão, né? Nós temos que criar mecanismos que favoreçam a vinda da mulher para a política até que isso se torne um hábito, né? Então eu vejo com bons olhos essa possibilidade. Já existem estudos no Congresso Nacional para a criação dessa cota e eu acho muito importante porque as mulheres sabendo que elas vão ter uma cadeira, um número de cadeiras reservado para elas no Legislativo, por exemplo, elas com certeza elas vão ter mais desejo e mais vontade de participar, porque ela sabe que ela vai estar ali no primeiro momento competindo com iguais, competindo com outras mulheres, tornando para elas a competição mais justa, né? E a mulher, nós sabemos, a mulher administra a casa, a mulher administra os filhos, a mulher administra os colégios, os hospitais. Hoje tem mulher dirigindo, pilotando avião, né? Então as mulheres são muito eficientes. Via de regra, Jefferson, se você pegar, por exemplo, no Poder Executivo, que são 2% de mulheres que ocupam cadeiras no Executivo Municipal, em todo o Brasil. Se você pegar na média dos prefeitos e a média das prefeitas, as prefeitas eleitas, elas são muito mais qualificadas, estão muito acima da média dos prefeitos que estão aí nos seus cargos. Então a mulher, quando ela conquista, quando ela chega nesses cargos, ela chega por meritocracia, ela chega porque realmente ela é competente. Então nós temos que cada vez mais abrir espaço para isso, para as pessoas competentes, para as pessoas que gostam do tema e querem, de fato, contribuir com a sociedade. Excelente, doutor. O doutor Leandro Reis irá falar sobre as possibilidades e as restrições na pré-campanha para as eleições de 2024. Na sua opinião, quais são as principais oportunidades e desafios que as mulheres enfrentam nesse contexto? Então, na pré-campanha, esse simpósio vai ser muito interessante. Eu que gosto do tema, sou um admirador do tema e, sobretudo, dos palestrantes, do Dr. Leandro Reis, que tem obra, inclusive, publicada nesse sentido. Ela vai ser muito interessante esse simpósio, porque nós vamos fazer um passeio por toda a legislação eleitoral. E ele vai falar desses desafios aí na pré-campanha, né? O que pode, o que não pode. Então, nós vamos falar sobre como se deve ser uma campanha, em especial a campanha feminina, quais os detalhes, o que a mulher tem que observar, né? Ele vai dar todas as dicas das possibilidades, tanto eleitorais, né, quanto jurídicas. Porque muitas das vezes as mulheres, como eu disse antes, elas são convidadas às vésperas da eleição para participar de um partido, né? E muitas vezes não tem sequer uma orientação daquilo que pode ser feito e daquilo que não deve ser feito nessa pré-campanha, né? A pré-campanha, a gente sabe, ela é muito delicada. Pode-se fazer campanha, pode-se
mostrar as suas qualidades, as suas habilidades, o seu desejo, a sua plataforma de atuação, se eleito for, né? No caso, se eleita for, né? Mas algumas têm algumas vedações. Por exemplo, pedir o voto. Na pré-campanha não pode ser pedido voto. Você pode anunciar que é pré-candidata, né? No caso das mulheres. Mas não pode fazer o pedido expresso de voto. Olha, vote em mim porque eu serei candidato. Quando eu for candidato nas próximas eleições, vote em mim. Isso não pode. Então são algumas dicas dessa natureza que nós vamos, que o Dr. Leandro Reis vai apresentar, tenho certeza, com maestria na sua palavra no nosso segundo simpósio. Fica aí o convite, né, para você que deseja ser candidata na próxima eleição, para vir participar também. É muito importante a sua presença aqui, não só para você se atualizar, mas também para já, a partir de já, ocupar o espaço que é direito seu. Um tema também muito importante que acontece muito, a gente que tem a vivência em meio a campanhas eleitorais e na seleção partidária, a gente sabe que tem muitas candidaturas laranja, né? Porque para montar a chapa é necessário ter uma equivalência ali de homens e de mulheres. Então, muitas das vezes acontece esse lance da candidatura laranja. No evento será abordado e como o senhor avalia essa situação dessas candidaturas no cenário político-jurídico atual, e qual a relevância desse tópico, né, para a igualdade de gênero nesse caso? Esse tema, esse ponto específico, Jefferson, muito boa a sua pergunta, abrange também a resposta das cotas de gênero, né? Hoje nós não temos cotas na Câmara Municipal para mulheres, específico para mulheres. Mas a legislação eleitoral, que é uma lei federal, ela determina uma cota de participação nas eleições. Sim. Então o partido, como você disse, e para quem não sabe em casa, o partido nas eleições ele tem que lançar um número de homens e uma porcentagem de candidatos masculinos e uma porcentagem de candidatas femininas. Essas candidatas, cumprimento desse quesito ele é obrigatório. Então o partido ele tem a obrigação de lançar candidatas na eleição. Se ele não lança uma candidata, ele perde o direito de lançar, via de regra, 2 homens. Ou o contrário, né? Se ele não lançar o número são cotas de gênero, então é 70 e 30, salvo engano. Então, se não tiver, pode ter 70% de mulher e 30% de homem, mas tem que existir. Então, se a lei eleitoral já cria essa imposição da obrigatoriedade do partido lançar candidaturas femininas, eu acho que, vendo por esse prisma, a gente está a um passo de criar as cotas para as mulheres também nas assembleias, nas câmaras municipais, o que estaria aí acompanhando a legislação pré-eleitoral, eleitoral, no caso da disputa em eleições, né? E é lamentável que aconteça essas candidaturas laranjas, né, doutor? Porque o que deveria acontecer é realmente mulheres que tenham vontade, que queiram mesmo participar. Então, exatamente, é importante incentivar, através de ações como esse simpósio, que as mulheres realmente assumam o lugar delas na política também, né? Sim. Então, essa questão, Jefferson, foi bom você tocar, mais uma vez, essa questão das candidaturas laranjas, elas acontecem exatamente por conta dessa falta de comunicação, essa falta de diálogo com as mulheres, dessa participação política da mulher na política fora do período eleitoral, né? Então, muitas vezes a mulher é convidada, como a gente já disse aqui, às vésperas da eleição. Às vezes ela participa nem por vontade própria, porque alguém pediu, porque ela quer ajudar alguém, e isso tem implicações, inclusive vai ser dito aqui no nosso simpósio, isso tem implicações, porque depois das eleições, a Justiça Eleitoral vai verificar exatamente se essa pessoa, de fato, se ela participou por vontade própria, ou se ela, por exemplo, apenas emprestou o nome para fechar aquela cota ali de candidatas. Então, por exemplo, a promotoria eleitoral vai verificar se ela fez campanha, se ela divulgou a candidatura dela, se ela teve gasto de campanha, qual a votação que ela teve, se ela recebeu dinheiro público para sua campanha, como é que foi investido esse dinheiro. Então, muitas das vezes, as pessoas acabam entrando
sofrendo aí, suportando um processo judicial na Justiça Eleitoral, exatamente porque não participou efetivamente da campanha eleitoral. Apenas emprestou o nome para o partido para preencher a cota de gênero ali e para que outros homens possam ser candidatos, né? Então ela entra no partido, disputa a eleição, entre aspas, mas só para oportunizar que o partido lance mais homens candidatos no pleito, né? Então isso precisa mudar, as mulheres precisam entender mais disso, e os partidos e os homens, sobretudo, para que a gente cada vez mais tenha eleições mais participativas, mais democráticas e com a maciça presença da mulher, que hoje é a maioria do eleitorado brasileiro. Muito bom e excelente, e é importante mesmo que você, mulher, se posicione e assuma o seu lugar. A gente torce por isso. Eu acredito que o doutor também torce. E como o senhor enxerga hoje a política local, a força das mulheres e o papel que elas assumem hoje na nossa política local, e quais iniciativas, além do simpósio, podem ajudar a incentivar essas mulheres a participar mais da nossa política? Sim, nós temos aqui na Câmara, nós já tivemos aqui a satisfação e a alegria de ter mulheres combativas, né? Nós tivemos aqui a vereadora Dulcineia Costa, nós tivemos aqui a dona Lília, nós tivemos aqui mais recentemente a professora Marileia. Então, mas são pontos fora da curva, né? Você pega uma legislatura de 15 homens, você tem uma mulher, via de regra. Hoje nós temos 15 homens preenchendo as cadeiras, nós não temos nenhuma mulher hoje na Câmara Municipal. É importante que as mulheres participem com igualdade, né? Se a lei determina que 30% tem que ser preenchido por um gênero e 70% por outro, não seria interessante hoje, se nós estivéssemos na Câmara com 10 homens, ou 10 mulheres e 5 homens, né? Ou 10 homens e 5 mulheres? Eu acho isso importante. A mulher tem uma outra visão, a mulher tem muito mais sensibilidade em algumas questões que os homens. E essa fusão da opinião masculina e opinião feminina nas cadeiras de decisão, ela pode trazer para nós uma sociedade muito melhor e num tempo muito mais curto. Excelente. Então, a gente entende esse simpósio e essa presença da mulher na política como um apoio a elas, que já sofrem com diversas coisas no dia a dia, né? É violência doméstica, é violência, é assédio, diversas coisas. Então, para ter mulheres na política, a gente precisa realmente dar essa atenção, dar esse apoio e oferecer as ferramentas. Esse simpósio, acredito eu e sei que é o desejo de vocês, dar ferramentas às mulheres para que elas estejam protegidas e se sintam seguras e confortáveis a colocar o nome, porque muitas das vezes elas até, às vezes, sentem menos. Não vou pôr meu nome não, porque pôs lá e só elege homem mesmo, e acaba não colocando, nem tentando. Então, iniciativas como essa são muito importantes para que elas se encorajam e se sintam seguras para vir participar da nossa política. Mais uma vez, parabenizo ao vereador Dr. Edson, por essa iniciativa e aos demais palestrantes também que estarão aqui com a gente nesse segundo simpósio. E agora, deixo uma oportunidade para o doutor deixar uma mensagem final, né? Sim. E reforçar o convite, data, horário, que as pessoas podem vir e entrada franca, né? Que é importante deixar claro para eles que a entrada franca, eles não precisam pagar para participar, as mulheres não precisam pagar para participar desse dia, né? Então, o doutor pode, por favor. O Jefferson, o apoio é total e é exatamente isso que você disse que nós pretendemos. Eu tenho um ditado que eu sempre me relembro dele no dia a dia da vida. A gente diz assim que tudo que você foca expande, tudo que você foca frutifica. Então o que nós queremos com esse simpósio, com essas conversas, com esses estudos e atraindo as mulheres para esse tema, é exatamente isso, é romper barreiras e dar oportunidade de empoderamento para a mulher na política. Porque, como você disse, ela sofre um preconceito, às vezes até já dentro de casa. Não, mas espera aí, mas você vai, e os filhos? E a casa? O homem pode deixar qualquer coisa para fazer política.
né? O homem não tem essa restrição. Aí quando você fala uma candidatura feminina, às vezes o preconceito, às vezes a resistência começa dentro de casa. Ah, mas e as crianças? As crianças, já diz lá o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças são responsabilidade de ambos os pais, né? Como tudo na vida, é responsabilidade de todos, né, Jefferson? Isso. Então a ideia nossa é isso. Por isso nós vamos estar aqui criando, convidando vocês para o nosso segundo simpósio, Mulheres na Política, as dificuldades na pré e pós-campanha. Nós teremos aqui o Dr. Leandro Reis, especialista no tema, um dos expoentes do direito eleitoral no Brasil, inclusive. A doutora Graziela Brianese, como eu já disse, presidente da 24ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, que eu tenho certeza tem muito a ensinar a todas as mulheres. Teremos também o Dr. Tiago Reis, que é, inclusive, especialista e advogado concursado aqui da Câmara Municipal de Pouso Alegre e com obra, inclusive, publicada nesse sentido, com esse tema que ele vai proferir aqui na sua palestra. E também teremos a doutora Gabriela, também especialista do tema. Então, todos, assim, advogados e operadores do direito de alto quilate, que eu tenho certeza que vão encantar a todos com as suas palavras. Acontece na sexta-feira, dia 15 de setembro, das 18 às 21 horas. Eu quero deixar aqui o meu convite para você, mulher, para você, jovem, e também para todos os homens. Nós precisamos tratar desses assuntos exatamente com todas as mulheres, mas com a presença também dos homens, para que entendam, né, a necessidade de trazermos a mulher para os espaços de poder. Eu tenho certeza que uma Câmara Municipal aí com a média de homens e mulheres equivalente, eu tenho certeza que seria uma Câmara muito mais produtiva, muito mais sensível às questões sociais, muito mais voltada para o bem-estar de toda a sociedade. Então fica aqui o meu convite, quero agradecer a você, Jefferson, espero a sua presença também conosco no simpósio e quero convidar a todas as mulheres, porque lugar de mulher é no segundo simpósio Mulheres nas Políticas e aonde mais ela quiser. Muito obrigado. É isso. Então, já encerrando aqui, eu agradeço a sua audiência. Se você não pegou essa entrevista desde o início, ela estará disponível também no nosso canal de YouTube e no Facebook. Entra lá no nosso YouTube, TV Câmara de Pouso Alegre, se inscreve lá, entra na nossa página do Facebook, segue, curte lá para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. E em algum momento essa entrevista também será reprisada na TV Câmara. Então é isso, um grande abraço a você e até a próxima.